aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 4, cuja temática é respeito. Então a gente vai falar sobre uma temática que é muito vista na Palavra de Deus e muito necessária para nós jovens e, obviamente, para todas as pessoas, né, independentemente das suas idades. Sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck. Sou acadêmico de psicologia, estou no 9º período aqui da PUC do Paraná, sou da Alcance Curitiba, já fui líder do Numis Pockets da PUC-PR por 2 anos e meio, e fiz parte da rede universitária aqui de Curitiba também, e trabalho aqui no Pão Diário, né? Vocês que já estão acompanhando há mais tempo os nossos episódios aqui do Conexão. Eu estou aqui também com a Rebeca, uma amiga de longa data, que inclusive foi me auxiliar no Pockets, e queria dizer, Rebeca, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente. E conta um pouquinho quem é você, Rebeca, se apresenta para a gente. Oi, gente. Primeiramente, muito prazer aí, né, para os nossos convidados, especial para o Davi. Não muito prazer para o João, porque já te conheço faz um bom tempo, mas muito bom estar aqui. Muito obrigada, né, pelo convite, foi muito legal. Então, quem sou eu? Eu sou a Rebeca, sou universitária, último período de jornalismo, quase na reta final. O que eu faço, basicamente? Eu sou viciada em trabalhar, mais ou menos, eu tenho muitos empregos, trabalho em vários lugares. Atualmente estou trabalhando no gabinete de um vereador aqui da minha cidade, também dou aula de inglês e também trabalho na agência de mídias sociais de algumas amigas, como um atendimento delas. No momento estou trabalhando bastante, um pouquinho atolada, mas estou bem feliz, está sendo bem gostoso. Eu caminho com Jesus já faz um bom tempo, e no momento estou congregando na comunidade Vida Plena, aqui em São José dos Pinhais. Sou líder de célula, de grupo, enfim, não sei como vocês chamam aí para quem está ouvindo, né? Mas lidero pessoas no momento. Tem sido uma experiência bem gostosa trabalhar com discipulado, com pessoas que eu amo, com minhas amigas, né? Minhas amigas que estiverem ouvindo, é muito bom discipular vocês. E no momento eu acredito que seja isso. Que bom, Beca. Sério, para a gente é um prazer muito grande ter você aqui. E seu Davi Lago, muito prazer, muito bom ter você aqui com a gente. Quer dizer que foi difícil trazer o Davi para cá, tá, gente? Mas deu certo, graças a Deus, deu certo. Mas eu quero que ele se apresente. Davi, conta um pouquinho para a gente quem é você. Obrigado, João. Obrigado, Rebeca, pela acolhida. E estou feliz de ter esses minutos com vocês para a gente conversar um pouquinho. Eu sou coordenador de pesquisa aqui no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, um grupo de pesquisa sobre ética da tecnologia. Sou professor na Faculdade Batista de São Paulo, esse semestre lecionando a disciplina Sociologia da Cidade, também professor na Faculdade da Igreja Presbiteriana Independente, a disciplina de Igreja e Legislação Civil. Sou pastor na Igreja Batista, membro da primeira Igreja Batista em São Paulo, e estou imerso aí na questão da universidade e do trabalho ligado a missões universitárias desde 2001. E eu era pré-universitário, mas já estava envolvido nas atividades da Aliança Bíblica Universitária em Belo Horizonte, na BU, e por muitos anos já, quer dizer, 21 anos, participando ativamente do trabalho cristão, de oração, estudo bíblico, apologética, missões estudantis, pensar agora políticas públicas educacionais. Liderei o Pockets no Brasil por um tempo, um ano de transição que o pastor Teófilo pediu para mim, e eu estou muito feliz de estar aqui, então, conversando com vocês, vendo aí sangue novo, essa nova geração tão talentosa, tão responsável, tão alegre, feliz, contagiante. Eu fico muito feliz de ver vocês, João, Rebeca, e conhecer também tudo que Deus está fazendo através da vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, João. Valeu, Davi, valeu. Vou te entregar um abraço aqui publicamente do Thiago Lamônica Batista, né? Meu líder, né? Que me passou seu contato, ele mandou um abraço para você, falou, manda um abraço lá para o Davi. Então, tô te entregando o abraço aí do Thiago. Gente, vamos entrar no nosso tema, então.
respeito, que parece uma palavra simples, né? E deveria ser. E enquanto eu estava pensando, né, a respeito do que a gente ia conversar aqui, eu tentei tentei estabelecer uma definição, né, de respeito, que é saber lidar com a diferença do outro de forma saudável e sustentável. E por que isso, né? Porque todos nós sabemos que em algum ponto a gente vai divergir, né? Sejam ideias, sejam opiniões, sejam gostos, e a maneira com que eu trato aquilo que, né, o Davi ou a Rebeca gostam ou têm de opinião, eu preciso tratar isso de forma saudável, né? Eu preciso reconhecer isso e tratar de forma saudável e sustentável, no sentido da gente conviver, né, em um mesmo lugar, falando de sociedade. E eu queria começar te perguntando, Rebeca, a gente está vendo que está muito difícil, né, lidar com as diferenças de forma geral na nossa sociedade e ainda mais de forma saudável. Eu queria te perguntar, como que nós, cristãos, devemos lidar com as diferenças dos outros? Beleza. Uma pergunta muito legal, apesar de ser uma pergunta bem ampla, assim. Falando só um pouquinho sobre todo o briefing, assim, que a gente deu uma olhadinha antes e tal, sobre o tema. Tava dando uma matutada, né, respeito e diferença. E eu acho que é um tema que tá super em alta, assim, não só no meio cristão, mas em todo o meio jovem, principalmente. Lidar com diferença, lidar com pluralidade, é uma palavra que eu ouço o tempo todo. Pluralidade, lá na faculdade, inclusive, na PUC, a gente tá o tempo todo multiversidade, diferenças e aceitação e tudo mais. E eu acho que uma das grandes belezas, assim, do cristianismo é essa própria palavra da pluralidade, assim. É muito legal ver como várias vezes a gente é ensinado por Jesus e por diversos outros textos, inclusive textos paulinos, assim, falando sobre a pluralidade do reino, né, as nossas diferenças dentro do corpo de Cristo mesmo. Se fosse para todo mundo ser igual, que graça teria? Eu acho muito legal um paralelo, assim, que o C.S. Lewis faz no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar, assim, vou dar uma parafraseada, mais ou menos, mas ele fala como se Jesus fosse o sal que nos salga, assim. E ele dá um exemplo, tipo, quando você vai comer uma salada, ela não tem muito gosto, assim, ela é meio, né, insossa. Quando você põe o sal, parece que ele traz à tona o sabor que aquilo de fato tem. Eu acredito que, como cristãos, é isso que Jesus faz nas nossas vidas, assim, ele traz o nosso sabor à tona, e cada sabor é único, cada sabor é diferente. Então, pensando sobre diferenças, assim, eu acredito que seja um dos pilares da vida cristã. Não só falando de temas polêmicos, né, como, enfim, questões políticas, questões de sexualidade, assim, não só esse tipo de diferença, mas todas as diferenças, mesmo as menores, assim. Eu acho que, em se tratando de respeito, principalmente pela base, assim, que a gente estava dando uma lida e tal, o Sermão do Monte, a gente vê Jesus ensinando muito sobre essas questões de lidar com as raízes, com os fundamentos que nos levam a respeitar ou a desrespeitar alguém. Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre lidar com a diferença do outro, é um pouco mais profundo que isso, é um pouco mais sobre em que lugar o nosso coração tá. Se eu não tenho se eu não tenho, assim, condições de lidar com a diferença do outro, da onde isso vem? Qual é a raiz disso, sabe? Acho que é bem o que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, quando ele vai falar ali sobre as questões de estar proferindo palavras, né? Tipo, não fale, não xingue o seu irmão, fazendo a Bíblia, né? Por que ele fala isso? Assim, você já vai estar cometendo homicídio. Pô, é uma questão de posicionamento do seu coração. Você não está, de fato, matando alguém, mas você está desrespeitando alguém. E isso vem de uma raiz muito profunda no nosso coração. Jesus está dizendo, viu, quando você fizer isso, você já está em pecado. Então, lidar com a diferença do outro, respeitar a diferença do outro, ainda que ela te ofenda, ainda que ela ofenda a sua própria fé, é uma questão essencial, assim. A gente não vê Jesus se colocando em situações de ofensa, em que ele está ofendendo. Ele foi muito ofendido, mas ele nunca parte para um lugar de ofensa. Ainda que ele esteja apanhando, ainda que estejam proferindo mentiras sobre ele e tal. Então, eu acredito que, de fato, é um lugar muito base da vida cristã. É entender essas raízes do nosso coração, para caminhar ou em respeito ou também em desrespeito. Sim.
Uau, muito bom, Rebeca. E aí, Davi, quero te ouvir. Como que a gente deve lidar com essa diferença do outro? Então, em primeiro lugar, do ponto de vista da fé cristã, é preciso separar. Existe uma linha muito clara. Quem está dentro do corpo de Cristo e quem está fora do corpo de Cristo. Quem já foi salvo pela graça de Deus, regenerado, nasceu de novo. Então, quem nasceu de novo, existe um padrão de comportamento, né? Deus ele convida o seu povo a ser de santos, porque eu, Senhor, sou santo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a Bíblia apresenta, então, as bem-aventuranças, o fruto do Espírito. A Bíblia mostra o que é essa vida em santidade. Então, quer dizer, a fé cristã, internamente, para quem é salvo, um é o Senhor, um é o batismo, uma é a nossa fé. Existe um padrão de vida de santidade. Quem se afasta desse padrão de vida de santidade, existe uma disciplina na teologia chamada disciplina eclesiástica, que são o conjunto de ensinamentos nas Escrituras, em Jesus, quando ele ensina em Mateus, em Coríntios, lá em 2 Tessalonicenses. Existe um conjunto de textos na Bíblia que nos ensinam a lidar com a pessoa que começa, então, a ofender a santidade de Deus, da igreja, e é sempre com misericórdia, é sempre com amor. Mas percebe, isso aqui é uma conversa entre pessoas de fé, que pertencem e que se assumem como parte da mesma família de fé. O propósito de Deus para a igreja, para a comunidade de fé, é a santidade. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Então, o outro grupo são os que estão fora do corpo de Cristo. E aí eu acho que entra, então, a pergunta para como que a gente, então, lida com aquelas pessoas, então, que não pertencem ao nosso corpo, não pertencem à nossa família. E aí é muito claro o que a Bíblia fala, que nós devemos amor e respeito a todas as pessoas. O cristão, ele não é alguém que vai, então, querer impor a sua fé. Nós não somos ensinados. Mas é necessário haver aqui um equilíbrio. É necessário falar a verdade, mas falar a verdade em amor. É necessário amar, mas é necessário falar a verdade. Então, isso que eu respeito. Eu respeito o outro quando eu falo a verdade. Se eu, de fato, amo a pessoa, eu quero o melhor. A pessoa é hipersensível. Aí, mas nós temos o dever e a responsabilidade de anunciar as Escrituras. Então, se a pessoa tem um ouvido hipersensível demais, é até uma falta de maturidade. Não é que eu vou sair ofendendo a pessoa, mas eu tenho que falar, eu tenho que anunciar a tarefa querigmática da igreja, de anúncio do evangelho de Jesus, da boa notícia, da boa nova, mas sempre com amor. Então, existe um texto que eu gosto, Colossenses 4, 6, 7, vai dizer o quê? Olha, sejam sábios ao responder os que são de fora. O seu falar seja temperado com sal. Então, tem uma orientação explícita. Olha só, quando eu estou falando com uma pessoa que não pertence à família de fé, eu tenho que ter sabedoria. Eu não posso ser uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, não, eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que falar, eu tenho que responder de um modo temperado. Mas olha que interessante, mas eu tenho que responder. Eu tenho que apresentar e apontar um caminho. Romanos 3, verso 8, fala assim, ó, não devam nada a ninguém a não ser o amor. Então, o cristão, ele deve amor e respeito a todas as pessoas, Então, nós temos uma atitude, é uma tensão que o cristão vive, de respeito, só que o respeito não significa silêncio, no sentido de não anunciar. Então, o cristão, ele anuncia com amor, ele ama, mas anuncia, percebe? É sempre dinâmico, não é uma coisa estática, passiva, indiferente. Jesus, por exemplo, agora, quando Jesus estava falando com os fariseus, ele foi muito duro. Ele falou, raça de víboras, vocês estão enganando e fazendo as ovelhinhas tropeçar. Vocês são lobos em pele de ovelha. Então Jesus, ele falou, olha, Pilatos é uma raposa. Percebe? Jesus, ele falava agora, como a Rebeca disse, Jesus, ele não pegou e saiu matando as pessoas. Não, é a frase que eu sempre repito, que Jesus não chamou
cruzados, ele chamou crucificados, ele nunca organizou um levante armado. E quem fez isso foi Barrabás. Barrabás, ele era líder de uma insurreição. Jesus não, Jesus ele falou, pegue sua cruz e siga. Então, o modo que o cristão age é através do amor. O amor na fé cristã, ele não é tratado em termos emotivos, ele é tratado em categorias éticas. Amar o inimigo, orar por quem persegue. Ágape, né, é um sacrifício, é uma atitude. Bom, eu acho que o que o Davi pontuou, assim, é essencial. Algo que eu sempre comentava, assim, principalmente quando eu entrei na faculdade, porque quando você entra na faculdade, eu acho que é quando você, não necessariamente você é testado, mas muita gente te põe aquele pânico, assim, aquele medo, né? Meu Deus, ou você vai se desviar na faculdade, ou você vai ser um mudo que não faz nada e que só, tipo, aceita tudo ao seu redor, assim. Então, acho que existe essa linha tênue de você não cobrar a santidade de quem não é nascido de novo, exatamente como o Davi disse, mas de, ao mesmo tempo, não ser um grande omisso. Eu acredito que isso faz parte, assim, da grande comissão. A gente é chamado a pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso implica em abrir a sua boca e pregar a verdade, e pregar a justiça. Isso em diversos aspectos e âmbitos que cercam a gente o tempo todo, assim, nas aulas, com os colegas, com os amigos, não só na faculdade, no nosso trabalho, em todas as nossas relações, assim, sejam elas dentro da igreja ou fora da igreja. E... Sabe, eu recebi um elogio esses dias que é daquele tipo de elogio que você fica tipo assim, cara, deu boa, entendeu? Passei e deu certo. Por quê? Um professor meu tem um contato com um conhecido meu que é professor lá na PUC também, e ele falou assim, cara, o João é um bom aluno e tal, beleza? Tipo, me elogiou para esse conhecido. E aí ele disse assim, e cara, a melhor parte é que ele é o crente mais gente boa que eu conheço. Ele falou assim, cara, ele sabe conversar de todos os assuntos, você começa a trocar ideia sobre um assunto, ele sabe falar sobre aquilo, ele não é desinformado. E outra coisa, ele não tenta impor aquilo que ele acredita sobre ninguém, e ao mesmo tempo ele tenta entender o lado do outro. Então, assim, em cada uma dessas dinâmicas, ele consegue se encaixar. E aí eu falei, cara, consegui atingir o objetivo, né, da universidade. Então, quando a gente estava falando disso, né, de toda essa dinâmica envolvendo, né, o respeito e tal, quando esse professor falou isso, que eu era o crente mais gente boa que ele conhecia na universidade, eu falei, pronto, atingi o objetivo. E aí, Davi, voltou? Você estava em Ágape. Mas eu tinha concluído. Gente, o meu iPhone, ele ficou com um aviso que a temperatura dele ia explodir, ele travou sozinho, nunca aconteceu isso. Mas, enfim, porque o papo tá quente, tá vendo, João? Aí, então, mas eu ia falar isso. A questão é que o ágape, ele é uma atitude, ele é um comportamento. Então, um pouquinho aí dessa primeira pergunta. Respeitar, mas amando, falando a verdade, falar a verdade, mas sempre com amor, sem nunca desumanizar nenhuma pessoa. Elas são imagem e semelhança de Deus. Sim. Eu já vou aproveitar, Davi, que você estava com o microfone, e a gente tem sentido uma necessidade na juventude, isso já vem de um tempo, que nós precisamos nos posicionar sempre e sobre tudo. Então, assim, a gente entra no Instagram, a gente tem que ter uma opinião política declarada publicamente no Instagram sobre o que nós acreditamos. A gente vai numa roda de conversa, mas o que você pensa disso? E você não pode desviar do assunto, você tem que o tempo todo estar posicionado sobre absolutamente tudo, até mesmo que sejam assuntos nada a ver, que você nem tem interesse. E eu queria te perguntar, isso não tem colocado o respeito em segundo plano por essa necessidade do posicionamento sobre tudo? Uma vez, João, eu coloquei uma frase assim no Instagram que ela viralizou. Eu coloquei assim, você não precisa comentar todas as notícias do mundo, né? A importância da opinião das pessoas. Claro que a opinião de todo mundo é importante, tem valor, mas, gente, tem um limite para a importância da nossa opinião também, né? Eu mostrei um dia um meme para minha filha, ela ficou rindo, né? É uma foto do mundo antes e depois da sua opinião.
É uma coisa impressionante. O mundo é a mesma coisa, né? Então, assim, às vezes vivemos numa pressão de aparecer, as mídias sociais, os likes, quando que é uma bobagem, né? Eu vejo que isso é uma coisa, João, Rebeca, mais dos mais jovens, né? O pessoal da minha idade é mais cínico. Eu tenho 36 anos. A galera da minha geração é bem cínica, tá nem aí. Mas eu percebo que isso é uma realidade na geração depois da minha. Vocês que estão na faculdade hoje, eu percebo que a pressão de posicionar. E aí, com relação a isso, é importante, então, a pessoa ter uma identidade bem definida em Cristo Jesus. Sim. Né? Quem você quer agradar? Essa é a pergunta que você tem que responder todos os dias. Todos os dias você tem que tomar uma decisão de acordo com o livro de Provérbios. Se eu vou andar no caminho da alvorada, que vai sendo cada vez mais iluminado, até esse dia perfeito, o caminho da sabedoria, ou o caminho de densas trevas. Lá em Provérbios 4 fala sobre isso. O caminho dos ímpios, o caminho... Então, eu acho que tem um pouco disso também, sabe, João? De se posicionar em que sentido? Não, o meu caminho é um caminho de luz, então eu não sou obrigado a prestar satisfação toda hora da minha vida. Não, e eu não... Importa obedecer a Deus e não a homens. Sim. Não, muito bom. E aí, quero te ouvir, Rebeca. E aí, como que você se sente nessa necessidade aí de posicionamento? É difícil, assim, falando como uma geração mais jovem, inclusive, como universitária, é bem difícil às vezes, a gente é cobrado de todos os lados, mas eu tenho muito a agradecer, assim, pela vida dos meus pais, eu não podia concordar mais com o Davi, porque eu cresci ouvindo, tipo assim, você não precisa ter uma opinião sobre tudo, você não precisa se posicionar sobre tudo. Dentro do meu curso, assim, a gente é muito cobrado a respeito disso, apesar de existir essa grande linha tênue, né, para o jornalismo. Você emite o que a sua opinião ou não, você vai estar ali se posicionando ou não. Aquilo, sabe? Então, é bem complicado, assim, dentro do ciclo social, dentro das aulas. Mas eu acredito de verdade, assim, que é muito perigoso você ter um posicionamento sobre tudo. Eu acho que tem coisas que, de fato, são inegociáveis para nós como cristãos, e isso não tem muito o que discutir, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é bem perigoso, porque, principalmente a nossa geração, assim, a gente não tem conhecimento suficiente para ter posicionamento sobre tudo, sabe? Eu trabalho com político, mas eu não sei muita coisa sobre política. Então, eu não tenho um cenário amplo o suficiente, estudo o suficiente, para ficar fazendo texto para o Instagram falando sobre as eleições, sabe? Eu não tenho esse background, assim, para ficar falando sobre isso. Tem milhares de coisas que eu não tenho, sabe? Conhecimento suficiente para falar sobre. Então, quando vem me cobrar assim, eu acho que você devia postar algo sobre, eu acho que você devia twittar sobre, eu acho isso um lugar muito perigoso, assim. E eu cometi esse erro algumas vezes, inclusive. O Twitter, ele é um lugar péssimo para isso. Você dá uma pequena opinião e já vem milhares de pessoas querendo opinar em cima. E eu lembro de algumas vezes isso acontecer em polêmicas bem sem sentido, assim, no Twitter. Aquelas polêmicas, assim, sobre Lilith e tal. Você dá uma pincelada no que você acredita e as pessoas veem e elas querem te massacrar. E muitas vezes te dá vontade de responder, assim, sabe? Então, eu acho que nesses momentos em que você começa a ser tentado nessa questão de eu vou me irar, eu vou desrespeitar o cara que me desrespeitou, é um lugar muito perigoso. Então, você ficar nessa exposição de eu preciso me posicionar, eu preciso dizer que eu sou muito contra essa pauta, ou que eu sou muito a favor dessa pauta, eu acho que é um lugar muito perigoso. Ele é necessário em muitos momentos, e para algumas pessoas específicas, né? Sim. Mas é perigoso. Eu acho que, exatamente como o Davi disse, assim, a gente precisa de sabedoria divina, inclusive, para a gente saber ponderar, assim, o que falar, quando falar, como falar. Sempre estar se questionando, assim, há necessidade de eu me posicionar sobre isso, sabe? Eu não sou uma pessoa pública nas minhas redes sociais. Eu gosto de postar foto do que eu como no meu Instagram, sabe? Não necessariamente eu preciso ficar me posicionando sobre quem eu vou votar, ou se eu acredito em algo ou não. Claro, assim como eu falei antes já, eu acho que existe uma linha tênue para isso também. Assim, tem pessoas que vão para extremos de opinam e se posicionam sobre tudo e caem nessa falha do desrespeito, mas também tem pessoas que se omitem sobre tudo, assim. Então,
poxa, tem coisas que eu acredito. Por que não, sei lá, postar algo? Ou vamos sair desse âmbito de redes, mas com os meus colegas, com os meus amigos, com a minha família. Claro que tem coisas que é inevitável e que é importante que eu me posicione, que eu fale sobre. Se eu não fizer, acho que daí talvez seja um lugar também perigoso, né? De você estar sempre medindo ali. Por que eu não quero falar sobre isso? Por que eu não quero expor o que eu acredito, o que eu penso sobre? Mas, enfim, lugares tênues e sempre pedir por sabedoria, assim, mas de fato eu acredito, a gente não precisa se posicionar sobre tudo, mas sempre está se questionando ali. Eu acho, Rebeca. Fala aí, Davi. Pode. Então, não, só completando isso que a Rebeca falou, porque tem uma coisa também que eu percebo nos mais jovens, que é o sincericídio, né? É o culto à sinceridade. A Bíblia fala que você não vai para o céu porque você é sincero. Você vai para o céu por causa do sangue de Jesus. A pessoa pode estar sinceramente errada. Existe um exemplo clássico que é dado em toda aula de direito penal no mundo, quando está falando sobre o crime do homicídio, que a pessoa está na casa dela de noite e vê alguém entrando pela janela, acorda assustada e dá um tiro naquela pessoa. Quando ele vai ver, era o primo dele que ia fazer uma surpresa, e ele matou o próprio primo. Então, esse exemplo, ou parecido, ele é dado em todas as aulas de direito penal no mundo, que mostra o quê? O que é um crime doloso, o que é um homicídio doloso, o que é um homicídio culposo. Quer dizer, eu estava sinceramente errado. Eu realmente pensava que era um bandido, mas olha só, não é porque eu sou sincero que eu não fiz uma besteira, que eu não cometi, que eu não matei alguém. Então, eu vejo que o jovem hoje, ele acha que ele é o sincerão, ele tem que falar tudo, que é uma grande bobagem. A pessoa vai se assistir depois, daqui 5 anos, vai passar vergonha. Os netos vão ver, olha como que o vovô era burro, olha o que ele está falando. Então, tem uma coisa de preservar a imagem também. Tem uma coisa, sabe, de você ter uma calma. A Bíblia fala do pecado da distração, né? Exemplo, em Atos 6, quando os discípulos começaram a ficar distraídos, dispersos, porque eles tinham que fazer tudo, pregar, orar e distribuir cesta básica. Aí eles falaram assim, gente, temos que distribuir cesta básica, mas nós, apóstolos, Jesus falou que o nosso papel era dedicar a palavra e oração. Então, peraí, é um trabalho em equipe, não é uma pessoa que tem que responder tudo. Peraí, é igual a Rebeca falou, tem uma área que a pessoa tem uma maior expertise, ela tem um talento, ela tem uma vocação, ela tem uma qualificação para falar. Fica aquela coisa rasa, todo mundo falando sobre tudo. Crítica demais, mata a crítica, fala muito, não faz nada. Então, eu acho que o cristão, assim, ele tem uma consciência, né? A santidade tem a ver com fazer a coisa certa na hora certa, do jeito certo. Eu vejo que a distração é um problema. A questão do culto à sinceridade, o sincero pelo sincero é outro problema. E o terceiro, a questão da precipitação. Jesus não foi para a cruz com 2 anos de idade, com 12 anos de idade. Ele foi depois de cerca de 3 anos de ministério, quando ele era um homem formado, adulto. E tem muito jovem querendo se posicionar e se expor em assuntos que ele não tem nem condições nenhuma de falar. Sim. Então tem que aprender a falar na hora certa também. O jovem, ele tem que ouvir mais do que falar. É o que a Bíblia fala. Escuta, meu filho, para você ter sabedoria. E um dia você vai falar. Só pode falar quem aprendeu a ouvir. Então, é uma arrogância também. É uma questão de muito orgulho. Uma geração muito arrogante que fica falando regra para todo mundo. Aquela velha coisa. A pessoa não arruma o quarto, quer arrumar o Brasil. Ela não consegue fazer coisas básicas e quer liderar em questões complexas. Então, eu penso que quando nós temos uma leitura bíblica e passamos tempo com Deus, a distração sai, a gente foi focado, a precipitação, a calma, a história do filho pródigo, o cara apavorado, querendo as coisas antes da hora, calma, respira, né? E você aprender então a ouvir, e aí você vai dar fruto no tempo certo. O Salmo 1, eu fecho com isso aqui, essa fala, o Salmo 1 mostra que o homem abençoado, a mulher de Deus abençoada, ele frutifica na estação certa. Sim. E eu acho que isso é um ensinamento bíblico, assim, urgente para os nossos dias. Sim, muito bom, Davi. E
Cara, eu queria lembrar de algo que eu lembro que eu vi também um texto de Instagram falando a respeito de que se você se posiciona sobre tudo, você é chato. Porque você não é uma pessoa normal de querer estar caçando coisas para estar se posicionando sobre tudo, e além de tudo, você se torna arrogante, porque você é aquela pessoa que você não sabe dizer assim, ah, não, disso aqui eu não sei nada, sabe? Ah, não, não tenho nenhum conhecimento, não, nunca ouvi falar. E você sabe aquela pessoa que fica caçando, né, diálogos assim para mostrar um ar de superioridade, que sabe tudo? Até para a gente precisa sempre tá fazendo uma autoavaliação mesmo. Será que nós somos essas pessoas ou se a gente só está tendo conversa que todo mundo sabe tudo? Né? Qual foi a última vez que a gente ouviu alguém que disse assim, cara, nunca ouvi falar disso, não conheço isso, não. É como um ato de humildade mesmo, de não tentar, tipo, dar uma de sabichão, né? Então, eu acho que se posicionar sobre tudo é cansativo, é penoso e não vale a pena para a gente como geração. E eu queria te perguntar, Rebeca, trazendo um pouco disso, a gente não precisa entrar tanto na questão política em si, mas é no sentido do que a gente tem, obviamente, nós estamos em anos de eleição e assim, a gente viu de uma maneira generalizada, né, a polarização política da nossa nação. E eu acho que isso cada vez mais tem gerado essa falta de respeito pelo nosso próximo. Eu queria saber o que você acha disso. Olha, eu acho complicadíssimo. Acho bem complicado, bem difícil. Graças a Deus eu não vivi assim um ambiente familiar, assim, em lugar nenhum, na igreja, na faculdade, não tive experiências traumáticas em relação à polarização, mas de fato aconteceu e foi bem problemático. E mais uma vez, assim, quando se trata de polarização, eu acho que a gente tem que muitas vezes omitir algumas coisas, sabe? A gente não precisa estar necessariamente de um dos lados. Então, eu acho que eu sigo no mesmo pensamento, assim, de não preciso me posicionar sobre tudo, também não preciso me posicionar em relação a um desses dois lados, necessariamente, né, dentro desse contexto político, principalmente. Eu lembro que eu vi uma frase num filme, era um filme, nem era, tipo, super inteligente, era um romance bobinho, assim, mas a menina falava assim, a gente pode concordar em discordar. Então, quando se trata de polarização, eu gosto muito dessa questão, assim, de concordar em discordar. Claro, de novo, tem coisas que são absurdas e que, de fato, a gente acaba indo para um lado ou para outro, se você concorda ou discorda com os absurdos dos dois lados, porque há absurdos nos dois lados do nosso cenário político atual, e eu acho que uma das grandes questões, assim, para mim, principalmente, quando se trata de política, como eu disse, eu não sei falar muito sobre o assunto, sobre a temática política. Fica tranquila, Rebeca, não é pegadinha nenhuma, tá? O Davi vai saber falar muito melhor que eu, mas tem algo que eu prezo muito, que é assim, quando a gente vai pensar em presidência, enfim, os diversos cargos políticos que a gente tem no Brasil hoje, é sempre se colocar no lugar assim, Jesus tem que estar à frente de todas essas caras. O reino de Deus tem que estar à frente de todos esses caras. E lembrar de que eu não estou vivendo por um reino terreno. Eu não estou sendo guiada por esse tipo de cultura. Ou não, pelo menos não devo estar sendo. Então, eu acho que quando a gente coloca questões políticas num patamar muito elevado, e eu não estou falando que a gente não deve estudar e falar sobre, longe disso. Mas quando a gente começa a trazer isso para um lugar de idolatria, ou, de certa forma, um lugar que não cabe a eles, a gente vai cair nessas questões de desrespeito, como a gente viu muitas vezes, viu dentro da igreja e viu fora da igreja. Então, eu acho que há uma grande esperança, assim, para os nossos corações e para as nossas mentes de saúdes mentais, quando se trata de polarização política, principalmente, que nosso reino não é daqui, nosso reino não está nas mãos necessariamente de políticos. Então, eu acho que isso deve ser, assim, uma base para as nossas ações, para os nossos posicionamentos também, para que a gente saiba que, independente de quem vai se eleger, quem não vai, quem está certo, quem está errado, o meu reino não é ditado
esse lugar, por essas pessoas, por esse mundo. Sim. Mas, de fato, está entendendo o reino de Deus, entendendo que não são nenhum desses caras que vai trazer o reino de Deus na força do braço, sabe? Não é uma presidência, não é um governador, e nenhum tipo de autoridade humana que vai trazer na força do braço o reino de Deus para a Terra. Então, quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa expectativa no lugar certo, entendendo que um dia nós vamos ter um reino totalmente justo, totalmente correto, um governo totalmente justo, correto, e que não vai vir por mãos humanas, isso evita alguns tipos de discussões. Pelo menos para mim, evitou alguns tipos de discussões e poupou, assim, minha sanidade nos últimos anos. Muito bom. Muito bom, Rebeca. De verdade. Você mandou muito bem aqui. Queria te ouvir, Davi. E aí, o que você acha dessa polarização gerando falta de respeito? A polarização de ideias é muito importante na democracia. Aliás, é algo desejável que as ideias se enfrentem abertamente. A democracia, eu sempre repito que o símbolo dela é a praça. O cidadão silencioso só interessa a ditadura, que não fala, que não se manifesta. Então, é saudável, é benéfico quando nós temos pessoas que fiscalizam umas às outras. A história da humanidade, a história das instituições ensina isso. Então, é muito importante que exista, sim, o objetivo, como foi dito, não é a convergência de ideias, é a coexistência de ideias. O problema é quando se torna algo violento, agressivo, destrutivo, fanatizado. O fanático, ele é incapaz de conviver com outra pessoa que tem uma ideia diferente. Aí já não é democrático, aí se torna uma coisa impositiva, ditatorial. Tem um termo agora que uns pesquisadores da França estão usando, que é o teopopulismo, que eu prefiro chamar fanatismo mesmo, que é o que? A pessoa, ela quer destruir e exterminar o que pensa diferente, silenciá-lo, ela é uma pessoa incapaz. O Amos Oz é um escritor israelense que disse assim: o fanático só sabe contar até 1. O número 2 é grande demais para ele. O Khalil Gibran dizia que o fanático é um orador completamente surdo. Ele só fala e não quer ouvir ninguém. Então, o que eu penso que a igreja pode fazer uma grande diferença, salgando o Brasil com civilidade, com amor, com respeito. Quer dizer, as pessoas têm que falar mesmo, né? Eu vejo que também tem gente que não fala nada. A Rebeca pontuou isso. Não, tem que falar o que você. Eu estava vendo como que é um tweet hoje de um jovem da geração Z, né? A frase é assim: meu pai comprou um sorvete. Aí a geração Z é toda traumatizada. Meu pai, mas com todo respeito a quem não tem pai, quem é órfão, quem nunca conheceu o seu gerador, seu progenitor, ele comprou, mas com todo respeito às pessoas que são contra o capitalismo, quem não tem dinheiro nenhum, quem não sei o quê, um sorvete, mas sem querer ofender quem tem intolerância à lactose, sensibilidade nos dentes. Então, assim, aí também não adianta. A pessoa... Aí, presta atenção, a pessoa que tem um tímpano ditatorial, totalitário, ela escuta o que quer, ela escuta ofensa onde quer, mesmo onde não tem. Percebe? Aí não é nem o outro que está falando. A ditadura está no ouvido do outro, que não consegue ouvir uma crítica, que não consegue ouvir um ponto de vista diferente. Então, a polarização é um assunto que a gente tem que levar em consideração o pressuposto da democracia, que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, mas tem que coexistir. Agora, quando parte para agressividade, matar, xingar, aí perdeu a razão. Aí a pessoa ela caminha para a barbárie, para uma coisa subhumana, uma coisa, a ferocidade, devorando. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Ele fala assim, ó, no capítulo 5, ele diz assim: olha, não usem a liberdade de vocês para devorarem uns aos outros, né? Mas para amar. A liberdade que a igreja tem é para amar o próximo, ajudar, servir, e não para devorar, destruir e se autodestruir. Eu acho que isso passa também pela questão da polarização. Fechou. E já vou aproveitar que você está aqui, Davi, e vamos tirar uma dúvida aí, que eu sei que essa é de muitas pessoas. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, né, o apóstolo Paulo ele diz aos romanos assim:
que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Queria te perguntar, Davi, relacionando isso, né? A gente estava falando das divergências de ideias e tal, e se alguma autoridade pensa diferente da gente, a gente precisa obedecer de forma cega a essas decisões dessa autoridade? É claro que não. O limite da obediência é o pecado. O cristão, ele não pode pecar. E esse mesmo texto, ele continua depois, né? E isso fica muito claro, porque o nosso amor irrestrito sempre a Deus. A Bíblia tem exemplos de antinomias. Antinomias é quando a pessoa recebe comandos contraditórios. Uhum. Então, por exemplo, os apóstolos receberam um comando de pregar a palavra pelo próprio Jesus. Só que o Sinédrio, em Atos 4, fala que eles não deveriam mais pregar Jesus. Espera aí. A autoridade político-religiosa do Sinédrio diz que eu não tenho que pregar. Mas Jesus diz que eu tenho que pregar. É óbvio que é aí que vem a frase: importa obedecer a Deus e não aos homens. Uhum. Tem outros dois exemplos famosos, que são as parteiras hebreias. Sifra e Puá, em Êxodo. Elas receberam um comando para matar os meninos. E elas não vão matar os meninos. É óbvio que nós não vamos fazer isso. E elas desobedeceram o faraó para obedecer a Deus. E Êxodo diz que porque elas obedeceram a Deus e não ao faraó, Deus abençoou elas prosperaram com suas próprias famílias. Outro exemplo famoso da Bíblia é Mesaque, Sadraque e Abednego. Tinha um comando para se ajoelhar diante de um deus estatal, de um ídolo, de uma estátua. Mas Deus falou: não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus que vocês devem adorar. E aí, quer dizer, eles receberam dois comandos. E o que aconteceu? Eles desobedeceram, ficaram de pé, não desobedeceram a Deus. Então, é a mesma coisa hoje em dia. É a história dos carrascos de Hitler. Hitler vai mandar você sair matando os outros, você vai sair obedecendo cegamente? Claro que não, você vai obedecer a Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a palavra de deles a palavra de Deus é maior que a palavra das pessoas, de qualquer autoridade que seja. Seja um pai sobre um filho, seja um patrão sobre um empregado, seja um oficial público, seja quem for. Uhum. Amém. E aí, Rebeca, você acha que daí o nosso respeito a essas autoridades implica isso aí? Então, eu acho que para ilustrar isso, assim, de maneira bem rápida, queria falar um pouquinho sobre a monografia que eu escrevi no semestre passado. Então, meu TCC foi sobre intolerância religiosa, e eu falei basicamente sobre igreja perseguida, assim, né, dando uma resumida. E quando fui dar a estudada no panorama geral das coisas, é exatamente isso que a gente vê. A gente vê líderes políticos que institucionalizam as práticas religiosas, principalmente relacionadas ao cristianismo, como criminosas. Então, dentro desses cenários, que não é o cenário brasileiro, a gente vê pessoas, quando se convertem ao cristianismo, se tornando, na verdade, criminosas, muitas das vezes. Então, nesse caso, meu Deus, eu não posso me converter ao cristianismo porque é crime, então eu tenho que obedecer cegamente ao que aquela autoridade está dizendo. Não vou seguir a Jesus por conta disso? Claro que não. Mas esse é o cenário, em grande parte, do mundo hoje em dia. Apesar da gente não viver isso no Ocidente. Então, se torna um pouco, não é muito palpável para a gente, é um pouco difícil de compreender, mas eu acho que essa questão, assim, ela fica bem explicada, assim, digamos assim, com esse contexto de perseguição religiosa. Você vai deixar de seguir Jesus, de praticar a sua fé, porque o governo do seu país te proíbe? Na verdade, não deveria, pelo menos. E esse é o contexto da igreja perseguida no cenário atual. O Bonhoeffer, inclusive, fazendo minha pesquisa, eu descobri que o Bonhoeffer foi um grande revolucionário durante a Segunda Guerra. Eu não fazia ideia, assim, de que ele foi criticado pela igreja, inclusive, por estar se posicionando contra o governo nazista, contra o regime nazista. E ele acabou criando uma nova igreja e tal. E ele foi fortemente criticado pela igreja protestante
dentro do regime nazista por estar indo contra uma autoridade, né? Não sei dizer se foi exatamente esse discurso, mas ele, de fato, foi perseguido durante o regime nazista por ter se posicionado contra aquilo. Então... E o mais doido, né, Rebeca, que ele foi perseguido pela própria igreja também. Pela própria igreja. Então, não bastava ser perseguido pelo regime nazista, mas pela própria igreja também. Né? Pelo que eu lembro um pouco do Discipulado, que é um dos livros dele, ele fala um pouco sobre isso também, ou pelo menos dá uma pincelada. Mas eu achei muito interessante isso que vocês trouxeram, porque vamos juntar um pouco as coisas. A Rebeca falou sobre um governo que excede todos os governos. Né? É um reino acima de todo reino, que nós viveremos com o Senhor. Mas nós ainda temos que nos submeter a um reino terreno. Só que, por mais que esse reino futuro não seja completamente visível hoje, nós nos submetemos primeiramente a ele e depois ao nosso reino terreno. Eu acho que isso ajuda a ter uma visão geral do que a gente está tratando aqui. E para fechar, queria pedir para você, Rebeca, você dá um conselho para os jovens que estão nos ouvindo aqui, né, jovens universitários, enfim, que convivem, né, todos os dias rodeados de diferenças ideológicas, sexuais, políticas, como que nós devemos tratar isso, né, e conviver com todas essas diferenças? O que você diria a eles? Olha, eu acho que o que eu diria, e digo para mim mesma todos os dias, é o que eu ouvi na escola dominical. Leia a Bíblia e faça oração. Porque se a gente não parte desse lugar, eu acredito que quando a gente vai lidar com as diferenças, sejam elas políticas, ideológicas, sexuais, como você citou, assim, a gente não vai estar partindo de um ponto nem saudável, nem puro, assim. Então, eu acho que a gente precisa estar constantemente alinhado, assim, com o Senhor, sabe? De fato, entender o que você está defendendo. Quando você for levantar sua voz e se posicionar sobre algum assunto ou lidar com as diferenças, é muito importante lidar da maneira com que a Bíblia está dizendo para lidar, sabe? Você, sei lá, vai arranjar uma briga na faculdade por conta de um comentário que você discorda dentro dessas ideias assim, ideológicas, sexuais, políticas. Se você vai se levantar e se posicionar sobre isso, você vai defender algo, saiba o que você está defendendo. Para você saber que você não está fazendo aquilo por pura ira do seu coração ou por achismo seu, mas saber que você está fazendo isso por conta de um motivo puro e genuíno ali da parte de Deus, sabe? Eu quero defender a minha fé, eu quero me posicionar, ou eu quero poder ajudar alguém. Isso acontece muitas vezes quando a gente está evangelizando ou discipulando alguém da faculdade, do trabalho. Então, nesse contexto universitário, assim, é muito importante a gente estar com o coração alinhado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, para não estar agindo e se posicionando, ou muitas vezes não só se posicionando de um jeito ofensivo ou impositor, mas de uma maneira saudável mesmo, em rodas de conversa, fazer isso de uma maneira saudável, de uma maneira de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, assim. Então, acho que esse é o ponto principal, quando a gente está falando de universitários e de seres humanos no contexto geral. Sim, muito bom, Rebeca, muito bom. E aí, Davi, que conselho você daria a esses jovens aí rodeados de diferenças ideológicas, sexuais, políticas? Diz aí pra gente. Ficar calmo, né? O spoiler é que Jesus já venceu, então a gente tem que ficar tranquila. Deus, ele fala assim em Levítico, olha, minha é a vingança, diz o Senhor. Isso significa que existem injustiças, que existe maldade, que existem pessoas que quebram, né, o ordenamento moral, o ético, a justiça, e aí isso vai ser reparado, né, ou no inferno ou na cruz, de acordo com a Bíblia. Então, é Deus que vai realizar isso, não é a gente. Então, Deus, você não é o bem-aventurados os justiceiros. Não existe essa bem-aventurança. É bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Ou seja, quem reconhece que não tem a justiça em si. Né? De Cristo é a nossa justificação. Então, minha é a vingança, diz o Senhor. Agora vocês amarão o próximo como a si mesmo. Então, o povo de Deus ele foi ensinado a não se vingar, porque isso pertence a Deus.
Não é que não tem justiça. Nós somos ensinados que é amar. É o que Deus ordenou lá em Levítico para o povo de Israel, que foi reafirmado por Cristo. O maior mandamento é amar a Deus, o segundo é amar o próximo. Então, a carne, a obra da carne é ódio, é gritaria, é calúnia. Lê lá quais são as obras da carne em Gálatas. É revidar. É muito fácil sair gritando, revidando. O difícil é ter domínio próprio. O difícil Provérbios fala que é mais fácil dominar uma cidade do que dominar a si mesmo. Então, isso é uma obra da graça de Deus em nós. Então, o conselho que eu daria é esse: é aprender com Jesus. Ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o difícil é ser manso. Mansidão é força sob controle. É a mesma palavra do animal manso, domesticado. Ele é feroz, mas ele foi domesticado. A força dele está controlada, está canalizada. E eu diria isso: fica calmo. A faculdade passa rápido também. Essa vida passa rápido. A Bíblia chama os nossos leves e momentâneos sofrimentos. Sim. Então, até o dilúvio passou. Não esqueça isso. Até o dilúvio passou. O resto é tudo garoa, como a gente diz aqui em São Paulo. É tudo chuvisco. É difícil? É difícil. A gente fica chateado. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o ser um cristão é ter um novo senso de direção, um novo senso de propósito na vida, uma nova força para enfrentar os dissabores, não viver uma vida desbotada, uma vida triste, pálida, não, mas uma fé, sabe, robusta, fortalecida em Deus, e como a Rebeca falou, através da oração, através da palavra. Não existe passe de mágica. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina um convite a amar a Deus todos os dias. Aprendei de mim, venham após mim. Quem amar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a mulher, o marido, o filho, a filha, a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então, um amor total por Cristo. É isso que nos motiva, né? E nós temos a misericórdia dele que se renova, e nós temos a presença dele conosco até a consumação dos séculos. Amém, amém, mano. Obrigado. Rebeca e Davi, queria agradecer mais uma vez imensamente a participação de vocês. Eu queria dizer que, em nome do Pão Diário, é uma honra ter vocês aqui com a gente para estar gravando esse episódio. Queria falar com você que está nos ouvindo. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. Nós somos a vertente universitária do Ministério Pão Diário, então fica por dentro de tudo que a gente está fazendo, os nossos novos lançamentos, as nossas postagens, tudo que a gente está fazendo de novo, a gente posta lá no nosso Instagram. E também, se você não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, tem tanto para Android quanto para iOS, o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. A gente posta nosso devocional semanal lá toda segunda-feira, então fica por dentro de tudo que a gente está fazendo e também dos conteúdos dos nossos parceiros, sejam eles a BC2, a YesRis, o The Bible Project, o Parábolas Geek. Tem muito conteúdo legal e a melhor parte que é gratuito para abençoar o reino de Deus. Gente, que Deus abençoe você, que você possa ter um resto de semana abençoado e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.